Olá, eu sou o Thiago Mali e este é o Poder 360 Entrevista. Hoje está aqui comigo João Pedro Stede, fundador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. Seja bem-vindo ao Poder 360, João Pedro. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. João Pedro, em 2015, um pouco antes das manifestações contra o governo Dilma tomarem as ruas, o Lula chegou a dar uma declaração, na época, tentando dizer como que a esquerda ainda tinha força nas ruas, dizendo que ia chamar o exército do Stedley na época. De lá para cá, o governo Dilma caiu, o Michel Temer assumiu, e mesmo com protestos da esquerda nas ruas contra o governo Temer e com revelações em áudio pouco republicanas dele, ele se manteve no poder e após isso tivemos esse governo de extrema-direita, do presidente Bolsonaro eleito. O que aconteceu com o exército do Stedley? O que aconteceu com a esquerda nesse período? Qual que é a sua avaliação? Bom, primeiro, claro, a expressão exército do Stedley foi uma retórica num ato em defesa da Petrobras lá no Rio e, claro, se referia à militância que o MST poderia mobilizar. Mas a leitura que nós fazemos desse período da história do Brasil é que, desde 2008, eclodiu uma crise mundial do capitalismo. O governo Lula ainda segurou a crise com os investimentos que o BNDES fez nas indústrias. Isso gerou emprego, o programa Minha Casa, Minha Vida gerou muito emprego e segurou a crise. Porém, em 2012, ela veio com toda a força. E quando eclodiu a crise econômica no Brasil, a crise econômica é a base de qualquer processo político. Ela rompeu a aliança de classes que sustentava o governo Dilma. Então, a coitada da Dilma pagou um preço que não é culpa dela. Ou seja, a crise econômica rompe a conciliação de classes, aí cada classe na crise tenta se salvar. E a burguesia o que fez é dizer, bom, a culpa é da Dilma, vamos tirar a Dilma. E fez isso. Então ela mobilizou todas as forças que ela tinha, né? E do nosso lado, a classe trabalhadora, ela pagou caro com a crise, está pagando desde 2012, com desemprego, com desânimo, com falta de esperança. E isso nos tirou possibilidade de nós fazer mobilizações de massa. Primeiro em defesa do governo Dilma, porque a massa não se sentia identificada, né? A massa também... Por quê? Porque, de certa forma, a mídia botava a culpa na Dilma, não no capitalismo. Então, era como se a crise fosse culpa de um governo inepto, quando hoje nós estamos claros. A crise vai passar, inclusive, todo o governo Bolsonaro. Todos os economistas de todas as correntes econômicas dizem que, no máximo, a crise vai começar a arrefecer em 2023, aqui no Brasil. E a nível mundial, o próprio Stiglitz, que é Prêmio Nobel da Economia, está dizendo que nós estamos à mercê de uma nova recessão. Portanto, traria o aprofundamento ainda maior da crise aqui no Brasil. Então, enquanto você não resolve essas questões, é muito difícil você mobilizar a massa. A mesma coisa em relação ao Lula. Depois da eleição do Bolsonaro, só 34% das pessoas achavam que o Lula era inocente, fruto dessa campanha intensa da mídia e que a direita fez contra o Lula. Bom, agora com as revelações do Glenn e o povão vendo que a crise econômica não era só na Dilma, que continuou no Temer, que continua agora com o Bolsonaro, hoje já 58% da população acredita que o Lula é inocente e que precisa fazer um novo julgamento. Então note como o clima político nas massas vai mudando de acordo com o tempo. Então eu acho que nós temos um clima maior agora de conscientizar as massas e, num futuro próximo, voltar a ter grandes mobilizações de massa. Mas não era para estar as massas mais mobilizadas neste momento? Veja, a gente passou por uma presidência de um presidente extremamente impopular, que foi o Michel Temer, e agora, enfim, foi eleito um presidente que vai contra todos os valores do campo popular, progressista, que é o presidente Jair Bolsonaro. Não era o momento da esquerda estar mais mobilizada nesse momento de conflito com esse setor político ideológico, João Pedro? Isso era necessidade.
porém a capacidade organizativa que nós temos de mobilizar é muito pequena. Por quê? Porque os sindicatos, os movimentos como o MST, as centrais sindicais, elas organizam uma vanguarda da classe trabalhadora. E essa vanguarda está mobilizada. De certa forma, o que nós fizemos em maio no Movimento contra a Educação, em defesa da educação, botamos lá 100, 200 mil em algumas capitais. Mas isso ainda não é o povão. O povão só se mobiliza por algum fator psicossocial que leve uma indignação muito grande em determinados períodos da história do país. Não é assim só porque o Stedley quer, o Wagner da CUT quer, ou porque o Lula mandou. Entendeu? A capacidade organizativa da esquerda é mobilizar as vanguardas, a militância, quem tem consciência. E isso nós estamos mobilizando, que é o que nos salva ainda. Porque essa militância é que devagarinho vai fazendo o trabalho com o povão. Mas veja, mesmo nessa parte mais organizada, vamos dizer, da vanguarda da esquerda, a gente até chegou a publicar a reportagem aqui no Poder 360, mostrando que o MST, neste primeiro semestre, fez 8 ocupações, enquanto no ano passado, levando em consideração o ano todo, eram 25. O que está acontecendo? Por que tem menos mobilização neste governo, que agora é um governo que parece até mais contrário aos interesses de vocês? No nosso caso, da nossa base Sem Terra, é porque o Sem Terra que está lá, lascado da vida, num acampamento ou trabalhando para não sei quem, ele também tem a sua análise política. Se ele liga a Globo e todos os dias ele vê que o governo vai massacrar o Sem Terra, que o governo vai botar na cadeia, que agora comigo é na motosserra, como o Bolsonaro diz, ele também percebe que a conjuntura política não é favorável para avançar a reforma agrária. Então ele fica temeroso de ir para uma ocupação e aquela ocupação não ter solução. Porque mesmo nós, quando organizávamos as ocupações, nós temos que escolher muito bem qual é a fazenda, para que essa fazenda possa ser desapropriada e tenha uma solução concreta, porque as famílias não fazem uma ocupação por um protesto político. As famílias fazem uma ocupação na esperança de ter aquela terra e poder criar sua família e ter solução para o seu problema da sua vida. Então, quando ele percebe, pelas forças políticas que estão no governo, que o INCRA está praticamente fechado, que não tem perspectiva nenhuma, ele dá uma recuada. Então, nós estamos num tempo histórico de recuo, de ficar no estacionamento esperando mudar o vento para ver como se altera a correlação de forças políticas. Por isso que, inclusive, a militância do MST está mais mobilizada, desde a campanha da Dilma, em temas mais políticos, né? Porque nós temos que mudar a conjuntura política, senão não abre brecha de novo para um programa de reforma agrária. Então, ontem estivemos aqui no auditório Nereu Ramos, o auditório lotado, com mais de 300 entidades e movimentos de todos os partidos de oposição, para organizar um movimento político em defesa da soberania popular. E lá estavam os militantes do MST. Porque se nós não defender a Amazônia, se nós não defender a Petrobras, se nós não defender a Caixa, não há reforma agrária que se viabilize nesse país. Então, nós também temos que adequar a nossa agenda política ao estágio atual da luta de classes. Você diria que esse temor dessa retórica anti-trabalhadores rurais, enfim, anti-MST do Bolsonaro, inspira mesmo enfim, uma recuada nas ocupações? Sem dúvida nenhuma, mas não é um temor assim, agora fiquei com medo do Bolsonaro. Do Bolsonaro a turma pega raiva, não é? Dá raiva, se é para analisar o sentimento. Eu digo mais é que a turma na base percebe a conjuntura política, ou seja, se a extrema-esquerda está no governo central, isso altera a correlação de forças. Não é? Então ele percebe que fica mais difícil. O mesmo cenário tu vai encontrar lá na cidade. Nós temos 13 milhões de desempregados, 33 milhões trabalhando por conta própria. Como é que o sindicato vai propor greve? O cara fica assustado, diz, eu não posso fazer greve agora, porque se eu fizer greve eu vou para a rua. Quer dizer, tem pouca perspectiva de conseguir algum ganho real com esse tipo de movimentação, neste momento. Nesse momento de crise econômica e dessa hegemonia da extrema-direita no governo central, isso cria uma correlação de forças adversas para
conquistas econômicas reais, seja de terra para o sem terra, seja de salário para o trabalhador. Por isso que a agenda é política. Agora você tem que mudar a correlação de forças políticas, você tem que enfrentar o governo e emparedar a extrema-direita para criar um novo cenário na nossa sociedade que possa projetar mudanças. Entendi. Devemos continuar tendo poucas ocupações até que a conjuntura política mude-se. Mais ou menos por aí. Certo. No primeiro semestre de 2019, o INCRA assentou 1.374 famílias. Diz que não vai mais assentar esse ano. Esse é um número baixíssimo se comparado com os governos anteriores, mesmo com o governo do presidente Michel Temer. No ano passado houve mais de 8.000 famílias assentadas, e se pegar o governo Fernando Henrique, que chegou a assentar 100.000, o governo Lula 130.000, é um número, estamos numa mínima em muito tempo na história. O governo Dilma também chegou a assentar super pouco. Qual que é a avaliação do MST sobre essa política de assentamentos do INCRA? Como vocês veem essa política que está sendo feita? O governo Bolsonaro, com a ideologia dele, entregou o INCRA para o que tem de mais atrasado na política brasileira, que é o DR e alguns milicos que não entendem nada de reforma agrária. E eles têm a ilusão de que não fazendo nada vai resolver o problema. Como aconteceu durante a ditadura militar, nós passamos 20 anos sem fazer nada de reforma agrária, embora tinha a lei do Estatuto da Terra. E os milicos acreditavam que aquilo era coisa de comunista, que o sem terra ia acabar por si próprio. Mera ilusão, porque quando veio a redemocratização, o movimento camponês sem terra voltou com força e daí surgiu o MST. Nós estamos vivendo um período parecido. O INCRA não tem nenhum interesse em fazer nenhuma desapropriação, eles dizem claramente nisso, eles são honestos, né? Eles acabaram com todas as políticas, inclusive de apoio à agricultura familiar, como era o PA, o PENAI e outras políticas, né? E eles acham que com isso os pobres de certo vão acabar. Não, os pobres do campo vão aumentar com essa política de não solução dos problemas. De maneiras que quanto mais passar o tempo, quando o movimento camponês voltar, vai voltar com muita mais força, com muito mais contundência, porque vai se formando como uma espécie de panela de pressão. Se você não resolve o problema, vai tensionando cada vez mais, porque eles têm uma visão ideológica distorcida. Eles acham que nós fizemos ocupação de terra ou lutamos pela reforma agrária por uma motivação ideológica. Não é verdade. Claro que tudo na vida tem ideologia. Mas a luta do MST e dos camponeses é para ter terra, é para acabar com o latifúndio nesse país, para que todo mundo possa trabalhar com suas famílias no interior, para que todo mundo tenha a oportunidade de trabalhar para si, de ter escola, de educar os seus filhos, de ter casa boa lá no interior, de ter luz elétrica. Ou seja, nós queremos levar o desenvolvimento humano, econômico e social para o meio rural. Então, lamentavelmente, essa derrota política colocou como se fosse um tempo de espera na luta social no Brasil. Mas quando ela voltar, vai voltar com muito mais força. João Pedro, tivemos recentemente uma espécie de crise internacional em resposta ao aumento de queimadas na Amazônia, os dados mostrando o aumento de desmatamento também na floresta. Como que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra vê isso e como que a luta de vocês, de alguma maneira, se agrega a essas manifestações contra desmatamento? Bem, primeiro, desde a época do governo Dilma e depois a nossa contribuição ao programa de governo do governo Haddad foi: nós nos somamos com os movimentos ambientalistas, e a bem da verdade o Greenpeace foi o precursor aqui no Brasil, junto com outros movimentos ambientalistas, de adotar a política de desmatamento zero. Ou seja, o Brasil, para se desenvolver, não precisa mais derrubar mais nenhuma árvore. Nós devemos manter a nossa cobertura vegetal como está agora. Isso significa que não precisa, para ampliar a lavoura de soja, para ampliar a produção de carne, tu ficar expandindo a fronteira agrícola para a Amazônia. É claro que o pequeno agricultor sempre planta uma árvore e outra, ele vai continuar derrubando a árvore, faz lenha, faz carvão. Não é disso que se trata. O que se trata do desmatamento zero é proteger
a cobertura vegetal que há na Amazônia. Então, a nossa defesa é isso, proibir todo o desmatamento na Amazônia legal. E para os assentamentos que já estão lá e que naturalmente já fizeram algum desmatamento, porque a lei até manda preservar 50% da floresta e os outros 50% tu pode desmatar. Então, nos assentamentos, a nossa orientação é buscar alternativas econômicas, ou com o gado leiteiro, ou com o extrativismo do açaí, ou com outras formas que conviva com a floresta, sem que o assentado, que é jogado lá no meio do mata pelo INCRA, nos projetos de colonização, porque nem projeto de reforma agrária é, que eles sejam induzidos a desmatar. Vocês têm um trabalho a respeito disso? Porque, especialmente nesses territórios que foram concedidos para a reforma agrária na Amazônia, ali na década de 80, 90, você tinha até uma obrigação de que o assentado, enfim, as pessoas que colonizassem, desmatassem uma parcela do território. Existem dados, mesmo hoje, no começo do ano, a ONG Amazon, ela mostrou que na alta de desmatamento que a gente teve recente, a maior parte, 67%, se eu não me engano, eram em terras particulares, propriedades privadas, mas havia uma parte de 20% que era identificada desmatamento dentro dos assentamentos de reforma agrária, dos assentamentos rurais. Como que vocês trabalham enfim, com as pessoas dos assentamentos para lidar com esse problema? Primeiro, nós sempre dissemos para o INCRA, nós somos contra fazer projetos de colonização em área pública de floresta. Porque se tu bota o cara lá em 100 hectares e o 100 está coberto de mata, o cara vai ter que derrubar. Ele só pode, por lei inclusive, ele só precisa proteger 50%. Então a nossa política como MST é que nós temos que ocupar, inclusive na Amazônia, as áreas de pecuária. Por isso que o MST só está presente naquele sudeste do Pará. Nós não temos movimento no Amazonas. Já disse, no Pará, nós só temos aí naquela região do Marabá, que já foi derrubado. Já é pecuária extensiva, mal utilizada. Então, as ocupações do MST na Amazônia já é em área de pecuária depradada, para justamente você botar agricultura, você botar gente e recuperar. Então, nós procuramos evitar de toda maneira que o INCRA faça projetos de colonização, porque aí não tem outro jeito. Se o INCRA pega 10 mil hectares de pura mata, na Rondônia, e aí vai parcelar para entregar para pobre, evidentemente que esses pobres vão ser obrigados a derrubar parte do seu lote para sobreviver. Então, por isso, tu tem que impedir que haja o projeto de colonização. Deixa a mata quieta lá e você distribua a terra para o sem terra que tem na Rondônia, que tem no Mato Grosso, nas áreas de pecuária, que em geral é pecuária extensiva, em geral você pode pegar pelos dados lá, é uma vergonha, tem meia cabeça de boi por hectare, o pecuarista, 80% dos pecuaristas do Mato Grosso moram na cidade de São Paulo, então os caras nem sabem o que está acontecendo na fazenda, ou seja, é gente que só vive de renda mesmo e não está ligado, inclusive, com aquele mundo do trabalho na fazenda. Recentemente, João Pedro, o presidente Bolsonaro, ele deu uma declaração num tema que é muito sensível para vocês, que foi sobre o massacre de Eldorado dos Carajás. Ele mencionou a intenção de dar um indulto aos policiais participantes ali. Como que vocês veem isso? Há algo que vocês vão fazer para tentar com que isso não aconteça? Bom, a primeira declaração dele é uma afronta, né? Para todo o MST, para as famílias dos que morreram assassinados naquela caminhada, né? Todo mundo sabe que foi um massacre planejado e financiado pela Vale do Rio Doce, porque os companheiros estavam fazendo uma marcha na estrada e estava atrapalhando a circulação dos caminhões da Vale. Os dois coronéis que comandaram o massacre foram condenados a 274 anos de prisão por júris populares. Né? E todas as consultas que nós fizemos para os juristas, e estamos preparando o razoado, é de que um indulto dessa forma é inviável, ele é inconstitucional. Né? Seja pelo processo do júri popular, seja pela pena que os comandantes receberam, já que os soldados não foram condenados. Os soldados continuaram a vida deles. Só os dois coronéis mandantes
que foram condenados. Na nossa opinião, quem deveria ser condenado também era o antigo governador, que deu a ordem, e o secretário de Segurança. Mas eles contrataram advogados bons e se escaparam. Então, os únicos 2 boi de piranha foi os 2 coronéis que foram condenados. Mas mais do que entrar nesse detalhe jurídico, se pode ou não dar indulto, as declarações do presidente revelam toda a perversidade que tem na cabeça desse homem, né? Ou seja, ele é um pregador da morte, ele é um pregador do massacre, né? Ele é um pregador, como ele disse, eu sou o capitão Motosserra. E depois quis lavar as mãos, dizendo que não tinha nada a ver com as derrubadas. Ou seja, ele liberou as derrubadas na Amazônia para os fazendeiros, né? Que tiveram a petulância, inclusive, de depois se articular e marcarem pelo Zap, né, o dia do fogo, que aconteceu de fato naquele dia que depois gerou até a escuridão em São Paulo. João Pedro, como você vê hoje a polarização crescente da política no Brasil? Você vê algo como algo positivo? Você vê algo como negativo para o debate público? Eu acho que há uma degeneração da política institucional no Brasil. E por isso que o povão não acredita nos políticos. Mesmo nas eleições, o baixo índice, né, da população participa das eleições. Então, eu acho que nós vamos resolver os nossos problemas da crise econômica, da crise social, quando a sociedade se envolver mais. E quando o povão se der conta que ele tem que se mobilizar. E isso vai chegar. Porque há uma lógica na luta de classes que as mobilizações de massa elas se movem por ondas. O povo não fica todo o tempo mobilizado e nem fica todo o tempo para trás, para trás, para trás. Né? Assim foi durante a ditadura militar. Se fosse pelos militares, até hoje tinha algum general mandando. Mas né? o estilo do presidente Bolsonaro não é exatamente um estilo que tenta manter o seu núcleo duro mobilizado, jogando para a torcida? Sim, essa é a tática dele, porque ele sabe que não representa a maioria da sociedade, mesmo do ponto de vista eleitoral. Tá bom, fez 57 milhões de votos, mas entre os 120 milhões que podiam votar, ele é minoria. Assim como o Haddad poderia ter se elegido pela minoria. Então, o Bolsonaro sabe que ele não tem base social para sustentar esse governo. Né? Qual é a base social real do Bolsonaro? Os policiais militares que vivem de ódio, o baixo clero das Forças Armadas e setores pentecostais das igrejas. Mas somando tudo isso, dá 8, 10% da sociedade brasileira. Então o que ele adotou como tática? Eu vou segurar o meu exército, que é esses 8, 10%, coeso. E para mim manter eles coeso, eu tenho que manter todo o tempo um discurso ideológico de ódio, de agressão, de propaganda da violência, de cumprir o que eu disse. É a maneira dele manter a turma dele coesa. Mas ele é burro, né? No sentido de que ele cada vez mais não agrega ou agrega menos gente na sociedade. Então isso vai gerar uma contradição no curto prazo que eu acho que vai estimular mobilizações de amplos setores da sociedade. Como nós vimos lá em São Paulo essa semana, o movimento Direitos Já, em que participaram inclusive setores do tucanato que apoiaram o Bolsonaro. Tá? Ou o afastamento que nós estamos vendo do Dória, em São Paulo, que já quer distância. Eu li uma entrevista na Carta Capital essa semana do governador, que é coronel bombeiro de Santa Catarina, que já está se afastando do Bolsonaro, que está vendo que o cara é um doido. Então, é um doido para a turma dele. Então, eu acho que setores do capital, da burguesia, que apoiaram o Bolsonaro como um antipetismo, né? E agora estão se dando conta que a aposta deu errada. Então, eu acho que haverão decisões na burguesia, nos setores das elites, e isso vai gerar um processo que vai estimular a mobilização de massa e que vai forçar a mudanças políticas. João Pedro, o senhor sempre foi crítico durante os governos, as gestões petistas, da aliança que foi feita pelo PT com outros setores da sociedade, mas durante os governos petistas houve avanços no campo popular em termos de redução de
fome, em termos de redução de pobreza. Agora, depois que não houve mais essas alianças, o campo progressista não conseguiu mais entrar no poder e nós temos um presidente identificado muito mais à direita. Você mantém essa avaliação de que as alianças não eram benéficas para um governo de esquerda? Você acha ainda que é possível ter um governo de esquerda sem fazer esse tipo de aliança? Eu acho que é possível e necessário. Só que botar um rótulo de esquerda, eu acho que estreita de novo. Eu acho que nós temos que construir uma grande aliança do povo brasileiro, das forças populares e mesmo de setores progressistas empresariais. Né? O problema não é quem tu traz na aliança. O problema é qual é o projeto econômico que tu vai propor para um governo. E eu acho que o projeto econômico, por exemplo, para nós sair da crise, nós temos que reindustrializar o país. Ora, se eu defendo a reindustrialização, significa que eu, mesmo sendo de esquerda, quero que haja um empresário consciente da sua função, um empresariado nacional. O problema nosso agora é que a burguesia brasileira não quer ser nacional. Não? Então, nós precisamos fazer um programa Mas a esquerda também não deixou de buscar setores da burguesia num processo de radicalização? Não, no governo Lula e Dilma havia essa conciliação de classes, né, com as empreiteiras. Inclusive, o maior erro que a Dilma fez foi para enfrentar a crise, né, quando ela assumiu no segundo mandato, ela entregou o Ministério da Fazenda para o Bradesco. Ela ligou para o Balduco dizendo, ó, você não quer ser meu ministro? Ele disse, não, não quero, eu vou botar aqui meu gerente. E mandou o Levi, né? Que foi honesto, mas o Levi era um homem dos bancos. Então, para sair da crise, tu não entrega a economia para os bancos. Você tem que entregar para quem entende de indústria. Você tem que reconstruir, né, investimentos produtivos. E é por isso que nós não estamos saindo da crise. É porque cessaram os investimentos produtivos, seja na agricultura, seja na infraestrutura, seja na indústria. João Pedro, do ponto de vista eleitoral, o que o Bolsonaro fez foi se eleger com uma plataforma bastante conservadora, voltada a valores de direita, e ao assumir o governo, ele deixou de fazer muitas concessões também, mantendo o seu discurso, radicalizando em alguns momentos. Isso que o Bolsonaro faz, de alguma maneira, não é o que você pregaria que a esquerda fizesse com um sinal trocado, no sentido de manter as suas posições e não abrir concessões? Não. Eu acho que nós temos que discutir um outro programa de país. E a esquerda no governo não é simplesmente adotar um discurso ideológico de esquerda. O Brasil é um país tão grande que ele precisa de um programa de desenvolvimento econômico e social que tire o país da crise e que crie condições para toda a família brasileira ter um futuro melhor. Não? E para isso tem que fazer pesados investimentos, eu retomo, na indústria, na reforma agrária, na educação, na construção de moradia. Não há nenhum motivo no Brasil para nós ter 11 milhões de famílias morando em favelas e moquimbos. Ou seja, nós temos engenharia, nós temos cimento, nós temos tijolo. Não tem motivo para as pessoas morarem tão mal no Brasil. Então, um programa de esquerda no Brasil não é de fazer uma retórica socialista. O programa de esquerda no Brasil é resolver o problema da população. Garantir trabalho, renda, moradia, educação. Isso é ser. Ou seja, o maior programa da esquerda é eliminar a desigualdade social. E eliminar a desigualdade social na sociedade brasileira, tu não faz com retórica, tu não faz com discurso esquerdista, tu faz com um programa econômico que liberte verdadeiramente, né, essas amarras que nós temos. Evidentemente, quem vai perder num programa desse? Vai perder os bancos. Porque, como disse o Joseph Stiglitz, que é keynesiano, não tem nada de esquerda, prêmio Nobel, ele disse, a única maneira do capitalismo sair da crise agora é se os bancos forem estatizados. Ou seja, claro, aí é uma retórica também, mas o Estado brasileiro tem que controlar os bancos, parar de pagar aquela mundadeira de juros para os bancos da dívida pública, que ninguém sabe como é que foi feita. Então, porque hoje todo o esforço da sociedade brasileira, todo o trabalho humano que há na sociedade brasileira, em vez de resolver o problema das pessoas, 50% de todo esse trabalho, e do teu trabalho e do meu trabalho, vai para os bancos.
Os bancos viraram os grandes espoliadores do trabalho humano aqui no Brasil. Então, num programa de esquerda, tu tem que controlar os bancos, para que essa renda seja num programa que combata a desigualdade social. Mudando um pouco de assunto, eu vi que você tem um perfil razoavelmente ativo no Twitter, onde tem bastante postagem. E as redes sociais foram determinantes nas últimas eleições, foram um fator de novidade e que mobilizou muitas pessoas. Eu vi, inclusive, que o seu Twitter foi aberto em outubro de 2018, exatamente durante o mês das eleições. Foi ali que caiu a ficha? Como é que vocês avaliam esse uso da direita, da extrema-direita das redes sociais e como que vocês se planejam? Vocês acham que a esquerda ainda está atrás? Vocês precisam correr com isso? Eu sempre relutei, porque não é a minha função. A minha atividade no MST sempre foi muito mais de organizar, de agitar, de defender as ideias, de participar em debates. E até nem tinha tempo de ter uma militância mais ativa nas redes sociais. Mas lá naquele bojo da disputa ideológica que se conformou na campanha, os companheiros me pressionaram: não, tu tem que botar um Twitter aí, porque tu é conhecido, então pode ter influência. E eu entrei meio de gaiato, mas também quis adotar uma linha no Twitter de ser mais informativa. Então não fico batendo boca, não fico fazendo disputa ideológica assim por pequenas coisas. Então tenho adotado mais uma linha de defender informação para que a nossa militância, ou os companheiros e amigos que me seguem, tenham informação que às vezes não estão presentes na mídia. Agora, as redes sociais, você sabe melhor que eu, é um poderoso instrumento de comunicação social. Elas vão se alternando, né? Eu já cheguei atrasado no Twitter, né? Agora já dizem que é outras coisas, que é Instagram, não sei o quê. Você tem algum receio? O senhor recentemente foi vítima de notícias, de campanhas de desinformação. Toda hora, mas o MST e eu, nós somos vítimas não só das redes, nós fomos vítimas da Globo o tempo inteiro. A Globo sempre mentiu sobre nós. Então, calúnias, difamações. Eu mesmo ganhei um processo em primeira instância contra a Veja, né? Então, nós já estamos acostumados com esse tipo de manipulação. O que eu quero dizer é que não é só as redes que fazem manipulação e mentira. Ou seja, isso é da essência de um setor da direita brasileira que não consegue conviver com o diferente. Então, apela para a calúnia, né? A última foi que eu tinha 3 fazendas no Paraguai, né? Santa paciência, né? Nem dá tempo, nem dá vontade de responder, né? Então, esse tipo de debate ideológico não serve para nada e para mim não me interessa entrar. Certo. A gente vai caminhando aqui para o fim da entrevista, João Pedro. Queria que você me dissesse quais são as pautas e quais devem ser as próximas ações do MST até o fim do ano, no começo do ano que vem. Você já me falou que ocupações não parece ser o foco agora. No que vocês estão focados? Bem, primeiro, nós vamos continuar pressionando o INCRA para que ele resolva os problemas que estão aí candentes. Nós temos umas 80 mil famílias acampadas, né? Nós vamos continuar pressionando os políticos e os governos para que se mantenham as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, embora nós sabemos da conjuntura. E como militância em geral, nós estamos envolvidos de corpo e alma na agenda política mais geral. Então, como eu disse, agora ontem tiramos um calendário em defesa da soberania nacional, que é a defesa da Petrobras, que é a defesa da Caixa, que é a defesa da Eletrobras. Haverão vários atos ao longo do país, dia 3 de outubro no Rio de Janeiro e Curitiba. Haverão atos lá em defesa da Amazônia. Há um momento de união da esquerda, porque recentemente você tinha a esquerda dividida em Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, parecia que estava caminhando em diferentes sentidos. Essa é uma graça que nós alcançamos graças ao Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu nos unir, não é? Ele é tão agressivo que a esquerda se deu conta que não adianta ficar dividida ou brigando por vírgula. Então, ontem eu acho que foi o selo, inclusive, desse movimento pela soberania, que estava lá desde o senador Calheiros, né, até a CNBB,
para dar 2 referentes, né? Mas estava lá todo o setor progressista da sociedade brasileira. Lamentei que não foi ninguém dos tucanos, mas nós vamos convidar eles para participar também, porque eu acho que tem que criar uma unidade aí, não só da esquerda, né? Uma unidade até eu diria meia patriótica, assim, né? Uma unidade das forças populares. Então todo mundo que tem influência no povo está convidado a participar. E nós temos que deixar de lado as nossas diferenças ideológicas, que são naturais e necessárias. Ninguém precisa abrir mão da sua ideologia ou do seu programa, mas agora nós temos que defender o Brasil, defender o povo brasileiro. Não é difícil com esse tipo de colocação que vocês fazem? Não, porque o Bolsonaro ele tem explorado muito, ele fará agora a Semana do Brasil, enfim, ele tem explorado o discurso patriótico pelo viés da direita. Vocês também, de alguma maneira, têm se unido em torno de um discurso nacionalista também. Claro. Como combater, como tirar as pessoas com esse viés nacionalista de um campo para o outro? Bom, isso é agora é o nosso grande desafio, é como chegar no povão, demonstrando que esse discurso de patriotismo do Bolsonaro é falso, é hipócrita, porque ao mesmo tempo que ele diz que é patriota, ele entrega a base de Alcântara, ele entregou a Embraer, já vinha do Temer, né? Bate continência para a bandeira americana, está aí esse lambe-botas que virou da política do Trump, ou seja, ele não tem nada de defesa, quer vender a Petrobras, quer vender a Eletrobras, isso não tem nada de nacionalista. Então, nós vamos ter que explicar para o povão de que a política do governo é contra o Brasil e contra ele, porque essa desnacionalização das nossas estatais gera mais desemprego, e quem vai ficar desempregado é o povo brasileiro, não é a turma do Bolsonaro, né? Então, você tem razão, é um desafio para nós, das forças populares e da esquerda, é como adequar o discurso para que o povão nos entenda o que está em perigo hoje no Brasil. Certo. A gente vai fazer agora, João Pedro, uma série de perguntas rápidas que a gente faz para todas as pessoas, de resposta rápida para ver o posicionamento do entrevistado. Uhum. Coisa rápida. É um ping-pong. É um ping-pong. É um ping-pong. A primeira, o senhor é a favor de liberar o aborto em mais casos do que a legislação atual prevê? Eu acho que isso é um problema de foro íntimo da mulher, mas também a política do Estado tem que proteger para dar o direito, quem quiser fazer aborto, ser nos hospitais públicos. Porque é um problema de saúde pública e de foro íntimo da mulher. Então, se a mulher quer, o Estado tem que garantir o direito. É a favor ou contra descriminalizar o consumo recreativo de drogas consideradas mais leves, como a maconha? Existem muitas drogas perigosas no Brasil. A Coca-Cola, a cachaça, a cocaína e outras drogas pesadas. A maconha, entre elas, parece ser a mais leve. Eu acho que deveria ter alguma normatização, para também não ser estimulante. Porque a saída para a juventude não é fumar maconha, viajar e achar que está resolvendo os problemas. É também uma alienação. Então, mas tu não pode criminalizar, só porque o molequinho quer experimentar um cigarro de maconha ir para a cadeia. Né? Ou como as nossas cadeias estão cheias de mula aí, que vende droga, né? Os coitados fazem isso às vezes até por sobrevivência. Então tem que ter uma normatização, né? Que não estimule o consumo. Certo. O senhor é a favor ou contra flexibilizar a regra para o porte de armas? Contra? Nós fizemos campanha. A arma só leva à morte. Quem tem que dar proteção para o cidadão é o Estado. Por isso que nós organizamos. Voltar à liberação da arma e deixar que cada um se defenda e voltar à Idade Média. Autonomia política do Banco Central? Contra. O Banco Central é o caixa do governo. Como é que tu entrega a caixa para os outros? Não é? Você entregaria a tua conta bancária para uma outra pessoa? Não é? Então é isso que eles querem fazer. A conta bancária do povo brasileiro vai ser os bancos que vai administrar. Não, tem que ser do governo. É mais importante ser presidente do Banco Central do que ser ministro. Escola sem partido? Isso é uma idiotice que inventaram aí. Não tem sentido nenhum. Salve Paulo Freire. Aliás, a CNTE vai promover no aniversário do Paulo Freire uma jornada nacional para dar uma aula sobre Paulo Freire em todas as escolas do Brasil. Redução da maioridade penal? Então, outra estupidez. Tu resolve a criminalidade com emprego e combatendo a desigualdade.
Por que não tem crimes em Cuba? Por que não tem crimes na Noruega? Por que não tem crimes em outras sociedades? Porque são mais igualitárias. O Brasil é campeão mundial de criminalidade porque é a sociedade mais desigual do mundo. Nós só empatamos com a África do Sul. É a favor da redução do número de deputados no Congresso Nacional? Eu sou a favor, mas é uma opinião pessoal, porque essas coisas a gente não discute. Eu sou a favor de só uma Câmara. Bota aí, 500 e acaba com o Senado. E o Senado, as questões dos estados, tu podia ter um Conselho da República. Que o Senado, na origem, era para resolver o problema dos estados, e hoje ele discute todas as leis. Então não tem sentido, isso aí é só uma burocracia que só atrasa, para o bem e para o mal. É a favor ou contra que igrejas tenham imunidade tributária? Esse é um tema difícil. Eu acho que as igrejas precisam ter certas normas e no caso da arrecadação financeira, eu acho que elas teriam que pagar tributo. Por último, o Poder 360 completa 5 anos agora em 2020. Ele é um veículo de comunicação independente, financiado sem recursos públicos e que pratica jornalismo profissional. Qual que o senhor acha que é a importância de veículos como o Poder 360 para o exercício do jornalismo no Brasil? Acho que deveria ter 100 360, dezenas, milhares, porque nós já percebemos, a televisão monopolizada como está aqui no Brasil é um grande instrumento de manipulação das massas. Não é? Os grandes jornais dependem de muito recurso. Então a maneira da sociedade receber informação verídica, neutra, imparcial, é se nós cada vez mais pulverizar fontes de informações mais sérias. Então, cumprimento vocês não só pelos 5 anos, mas pela linha política que vocês adotam. E isso deveria ser exemplo para nós multiplicar essas experiências nos estados, nos municípios, mas infelizmente os companheiros jornalistas e que atuam também enfrentam muitas dificuldades em função da crise econômica e que a sociedade, eu acho, não tem consciência da importância que instrumentos como vocês têm. Bom, chegamos agora ao fim da nossa entrevista. Agradeço muito a presença do João Pedro Stedley aqui conosco. Este é o Poder 360 Entrevista. Obrigado a vocês que estão em casa e ao Tiago aqui, todo sabidão.